aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o governo Lula está virando caso de polícia. Gente do céu, o vídeo de hoje tive aqui em 6 partes, acho que não vai dar para comentar sobre tudo, mas vamos começar falando dele. O ministro favorito do Lula, Juscelino Filho, que foi agora oficialmente indiciado pela Polícia Federal. Mas, antes de falar sobre ele, nesse primeiro tema, quero trazer para vocês mais algumas coisinhas sobre o Gabinete do Amor, porque apareceu uma senhorita aí nas últimas horas de esquerda, num dos spaces, né, lá no Twitter, falando algumas coisinhas que eu acho que acaba por prejudicar o Lula. Falando aí de eleição, de Janones. Quero também mostrar mais umas besteirinhas extras, algumas coisas estão rolando, os deputados estão se movimentando, querem criar CPI, para depois a gente entrar ali em dois temas que se conectam, que são até bem similares, para falarmos da crise do governo Lula. Os debates sobre impeachment estão pintando já dentro da direita, porque a situação de Painho não tá boa não, gente. Ontem, rapaz, o noticiário chega a você ver assim, os jornalistas com cara de cansado, triste. E eu quero mostrar para vocês o que foi publicado, as reviravoltas, dólar subindo, economia quebrando, o Haddad só não cai porque o substituto é pior ainda, é o que a Raquel Landi veio falar. A Globo chamou Lula de baderneiro. Tô brincando não. Ao vivo, baderneiro. Pior foi a Daniela Lima, que falou que não dá mais pra esconder o que tá acontecendo. Gente, que aí eu separei o seguinte: o primeiro, as grandes confusões, né, o meio que factual, e a terceira parte ali é a repercussão na imprensa. As análises que foram feitas nas últimas horas foram assim, não, gostei da Folha, né? Governo Lula 3, primeira parte, chegou ao fim. Vera Magalhães falou, semestre desperdiçado, né? Enfim, quarto tema, envolve aí Brasil, direita, eleições. O quinto, Jair Messias Bolsonaro, também envolve direita e eleições. E o último, mais algumas coisas diversas, mas eu acho que só vai dar para falar os três primeiros e vou ter que escolher um dos três finais. E vamos começar. Aqui, são os nossos deputados, direita. Não vou dar play, 15 minutos. Vocês forem lá no Twitter do Felipe Barros, vocês podem ver tudo que eles estão comentando, mas que dá bem óbvio. Oposição anuncia CPI contra a milícia digital do PT. Vamos dar uma olhada, né? O que é que tá acontecendo. Depois das denúncias aí feitas pelo Estadão, 3 matérias que colocaram os petistas em maus lençóis e que a gente não consegue entender como é que como a Globo não repercute isso. É incrível, gente. Não foi uma denúncia feita pela Revista Oeste, Gazeta Brasil, Pleno News, Terra Brasil Notícias. Não. Uma revista feita pelo jornal mais antigo do país, que eu acho que segue em operação. Eu acho que não tem nenhum jornal no Brasil mais antigo que o Estadão nesse momento. Acho que não tem. O maior jornal de São Paulo. E a Globo só ignorou. Como assim? Como é que pode isso? Tendo print, tendo relato, tendo gente assumindo o que estava fazendo, mas a Globo tá abafando, como de costume, né? Aí, já mostrando aqui para vocês, escutem essa. Eu acho que os nossos deputados já tem até uma forte candidata para chamar para bater um papo, para ela explicar que história é essa daí, né? Vai que tem uma CPI, nossa gloriosa Detremura, lá da equipe da militância raiz do Lula, amiga do Betiol. Ou até falar uma coisa, o Betiol compartilhou meu vídeo lá, dando o chilique dele. Aí me mandaram. Eu nem respondo a turma da esquerda. Aí ontem o Vinícius Betiol apareceu no Twitter mendigando que o Zé de Abreu seguisse ele. E o Zé de Abreu falou, porcaria de seguir, rapaz, para de ser um pedinte. Aí eu depois lembrei que o Zé de Abreu me segue. Eu fiquei pensando, rapaz, coitado do Betiol, tá mendigando que o Zé de Abreu siga ele porque esquerda segue esquerda. E o Zé de Abreu me segue. Vai lá, Betiol, cancela o Zé de Abreu, cancela lá, né? Fica com inveja. Mas vamos aqui ouvir a nossa gloriosa Detremura. Verdade, mas sabe, a gente que tem que ir atrás de tudo. Nós estamos exaustos, nós influencers. Verdade, mas sabe, a gente que tem que ir atrás de tudo. Nós estamos exaustos, nós influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira.
Não tem como falar que não. Eu já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, né? Mas ia desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. Entendeu? E nem era fake news, era, sabe? Tem que correr atrás das nossas fake news. Uma pequena, né, uma leitura enviesada de alguns fatos aí do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo, ali tinha um apoio, tinha tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Tinha um comando, isso aí. Pô, rapaz, você meteu o Janone lá. Que onda, viu? Que onda. É assim que o PT trabalha, com seus militantes. Essa é a política que o PT defende, rapaz. Petista, né? Os lulistas, vamos falar assim, os lulistas, não sei se é filiado ao partido, mas é idólatra do Lula. Depois, quem é o errado? Não, errado é quem apoia Bolsonaro, errado quem é de direita, errado é conservador, chame do que quiser. É quem é que tá errado. O que também salta aos meus olhos é logo no início, quando ela fala, a gente não aguenta mais. Eu falei, vocês não aguentam mais? Vocês têm a Globo apoiando vocês. Até ontem vocês tinham todo o mercado apoiando vocês. Tem toda a máquina, patrocínios, as publis que rolam, né? Enquanto é direita, tem nada. Só tem a polícia atrás o tempo todo e a imprensa pra chamar todo mundo de bandido. Como é fácil ser de esquerda, viu? Como é fácil ser de esquerda. Mas vamos lá, vamos falar dele. Fiquei meio triste com essa aqui, viu? Ser sincero, nenhum ministro me fez sorrir tanto quanto o Juscelino. O cara me trouxe alegria, pô. As histórias dele eram assim... Eram coisas sensacionais que eu falava, rapaz, não tem uma figura mais lendária que essa na política. Eu achava até que ele era filho do Lula. Mas tá ali, né? Polícia Federal indicia ministro Juscelino Filho por corrupção. Mas até diz assim, se você tá preocupado, que você gosta de Juscelino, você fala, pô, não vai ter mais nenhum escândalo dele pra gente rir, relaxe. Dificilmente vai acontecer alguma coisa com ele. É ministro do Lula, gente. A PF quem indiciou, mas não vai acontecer nada. Vai acontecer nada. O bom é isso aqui, ó. Juscelino Filho não foi cota pessoal do presidente Lula. Pronto. Quando a Globo noticia, já é tentando passar um pano. Não, vamos ver aqui como é que a gente faz pra descolar do Lula. Pra crise não cair do colo do Lula. Pra não falar que é o ministro de Lula que foi indiciado pela Polícia Federal. Parabéns aí a Globo News por não deixar o Lula na mão. Ele precisa de vocês. Ele tá passando por um problema, né? O momento atual é muito ruim, crise. Por outro lado, lá vem o UOL. A Júlia Afonso acho que trabalhava no Estadão. Mas se infiltrou no UOL, viu? Lula ignorou 9 suspeitas contra Juscelino, indiciado hoje pela PF. Sabe outra coisa que o Lula ignorou? Não é que o Lula ignorou, mas o Lula não ignorou. O Nery Geller. O Nery Geller, do Arrozgate, foi demitido sem duas conversas. Já o Juscelino, 9 e tá no cargo. 9 suspeitas, mais o indiciamento pela Polícia Federal e não cai. Já o Nery Geller caiu. E aí? Será que o Lula gosta muito do Juscelino ou o que é que tem aí por trás que o Lula não demite? Porque a Malu Gaspar já tá ali, ó. O governo Lula não pretende rifar Juscelino apesar de indiciamento. Parabéns, pai. Parabéns. Aí só pra você entender o que rolou nos últimos dias, a auditoria aponta pagamentos indevidos e irregularidades em obras patrocinadas por ministro de Lula. É o Juscelino, né? Uma auditoria interna da Codevasf concluiu que houve irregularidades em obras bancadas com recursos indicados pelo ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, em Vitorino Freire, e pagamentos indevidos para empresa contratada. A Polícia Federal suspeita de um esquema de fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. A irmã dele, inclusive, chegou a ser afastada do cargo e os bens de Juscelino foram bloqueados. De acordo com o laudo da Codevasf, houve pagamento indevido de R$ 172 mil para a empresa contratada, a ConstruService, em um dos convênios.
O pagamento ocorreu sem o devido controle do serviço e acabou bancando mais do que deveria, de acordo com a apuração. O resultado prejudicou a qualidade do asfalto, olha aqui, e o transporte do material para as obras. Basicamente, a massa asfáltica colocada foi uma, mas o poder público pagou por outra, mais cara, que não foi executada. Tipo assim, você pagou para ter aquele asfalto lisinho e o cara pegou, sei lá, uma tinta preta, passou assim só para enganar. É mais ou menos isso que estão acusando. Até o caminhão usado no transporte do material ficou com pagamento acima do valor devido. Para a auditoria, o serviço precisa ser refeito ou o dinheiro precisa ser devolvido para os cofres públicos, uma vez que resta comprovada a má aplicação dos recursos públicos. Isso daqui numa obra para o povo. Para o povo, que envolveu, né, a emenda parlamentar do ministro. Por outro lado, o relatório também aponta que a Codevasf não atestou a espessura do asfalto ao fazer o acompanhamento das obras no local, trazendo riscos para a população. Aspas. Como consequência, para o achado, tem-se o pagamento de serviços executados com qualidade inferior ao estabelecido em normativo técnico, com possibilidade de entrega de um pavimento com prazo de vida útil reduzido e ou diferente do pactuado, resultando no não atingimento do objetivo do convênio de entregar uma melhor qualidade de vida para a população atendida. Essa foi a estrada para o povo. Mas você deve lembrar que Juscelino entrou nos nossos corações pelo amor dele junto à família. E a estrada que passava pelas fazendas da família dele, mostrando que ele sempre pensa na família. Pagamentos indevidos podem ser ainda maiores por falta de documentação. Os valores pagos indevidamente podem ser ainda maiores. No segundo convênio, também Vitorino Freire, foi repassado 1,38 milhão sem apresentação de nenhum documento que comprovasse a execução do serviço. Sem essa comprovação, não é possível verificar se os serviços feitos estavam de acordo com o que foi contratado e o que foi pago pela administração pública. Também houve divergência na extensão de ruas pavimentadas e pagas em relação ao projeto básico e ao projeto executivo. Essas falhas nos controles dos partícipes do convênio podem resultar no pagamento de serviço sem embasamento técnico com qualidade inferior ao especificado ou mesmo incompatível com o objeto conveniado. De acordo com a investigação, o erro não foi apenas da empresa, mas também da prefeitura e da própria Codevasf que falharam na fiscalização. Aí sim, eu achei que já chegaria nesse parágrafo. Já na estrada que leva para a fazenda do ministro, a mais extensa e a mais cara, orçada em 5 milhões, a auditoria não encontrou nenhum problema na execução. Né? Nessa não achou nenhum problema. Engraçado, né? De acordo com os últimos relatórios da Codevasf, as obras nesse trecho pararam na fase inicial, terraplanagem, novo asfalto, né? Não teve nada de errado. Vai fazer a estrada do ministro errado, pra vocês verem. Faz a estrada dele errado. Esse é o nosso Juscelino. E aqui, não sei se vai parar na página policial, mas produtora de petistas organizou o 1º de maio com Lula após captar 3 milhões da Petrobras. 3 milhões. Eu tô até com medo de fazer assim, né? Que a Daniela Lima fez, mas eu tô com isso na cabeça. É assim, ó, 3 milhões, 3 milhões. Esse símbolo aqui, você pega assim um dedo de não pode. Isso é um proibido. Proibido. Símbolo é de gente maluca. Mas a Daniela Lima fez ontem. Mas enfim. 3 milhões da Petrobras. Lembra do ato flopado do Lula? 3 milhões, ó. Vamos botar nas palavras certas. A produtora que organizou o ato, organizou esse ato após captar 3 milhões da Petrobras. Mas a melhor parte é o seguinte, ó. Questionado se a filiação ao PT ajuda nessa conexão, né? O empresário aí que tocou a festa. O empresário afirmou que às vezes até atrapalha. Então atrapalha, viu? Tenho mais facilidade em me relacionar com os governos de outros partidos do que com o PT. O PT é uma opção ideológica, não trampolim profissional. Mais do que empresário, sou um militante da cultura e de suas potencialidades como instrumento de transformação social. Ontem, a gente falou, né, do Paulo Okamoto, que falou que o Instituto Lula é apartidário.
Aí agora temos outro petista falando que ser filiado ao PT atrapalha, né? E que não teve nada a ver aí de ser PT nem nada, foi só opção ideológica dele. Não é trampolim profissional, não é nada. Então, eu acredito nos petistas, eu acredito. Agora isso aqui é difícil de acreditar. Advogados usam fracasso de público em ato das centrais sindicais como argumento para livrar Lula de condenação. E não se preocupem, com certeza Lula vai ser perdoado e inocentado. Realmente foi um fracasso. Advogado do Lula citaram a baixa adesão do público ao evento do Dia do Trabalhador como argumento para tentar livrar o petista da multa eleitoral por campanha antecipada. Ah, Lula, que conversa mole, viu? Rapaz, o Brasil não é para amadores. Mas vamos lá, aqui é só o início. Nem quero me aprofundar nesse caso do Juscelino, porque não vai dar em nada. É só pra gente dar uma risada, dar aquela perturbada, falar, ó, teu ministro aí, ó teu ministro aí. Mas vamos pro que interessa. Gente, sem brincadeira nenhuma, a gente tem comentado nos últimos dias, ó, o governo tá numa crise que nunca enfrentou. E o pior é que essa crise, ela realmente tá crescendo todo santo dia. Não é clickbait, não é pra deixar vocês felizes, né? Não é pra lavar a alma de ninguém, não, é uma constatação mesmo. Sei que vocês não gostam do governo Lula, né? E sabiam que tudo ia dar errado, mas tá dando pior do que eu acho que a turma esperava. A turma que apoiou o Lula aí, passou aquele pano doido. Ai, frente ampla, Lula, o democrata. Rapaz. Mas enfim. Aqui é o William Vac. Governo Lula faz 2 gols contra num dia só. Pelo tom da chamada, você já entende, né? O que tá rolando. Aí ele comenta do Arrozgate. E ele comenta também sobre a MP do PIS/COFINS. Que vocês vão entender o quão prejudicial Lula consegue ser pro Brasil. Ainda mais quando você lembra que durante o governo Bolsonaro, Bolsonaro, pare internacional, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, toda aquela ladainha chata. Nem vou dar play porque tem muita coisa pra eu comentar no vídeo de hoje. O vídeo lá de qualquer coisa eu mando. Aí vem, em relação à questão do Arrozgate. Confusão gigantesca. Dizem que a CGU vai investigar. Você confia na AGU? Eu confio. Sei que a imprensa está comentando o seguinte, ó. Só faltava o arroz subsidiado ter a estampa de Lula e Janja na embalagem. O cara tá sendo sarcástico. Ele falou assim, é tanta confusão que só faltava isso. Assim, nada supera a questão do arroz, que ele cita outros problemas que aconteceram nos últimos dias. Só que a do arroz, para começar, tem a insistência em importar o arroz, quando os produtores informavam que não havia tal necessidade. E estava todo mundo se questionando, né? O que está acontecendo aí, Lula? Pela razão alegada de que a maioria absoluta da safra já havia sido colhida, né? Os agricultores falaram. A consequência seria um desequilíbrio nos preços e prejuízos para o agricultor brasileiro. A obsessão por intervir, entretanto, era apenas um pano de fundo. O tal arroz subsidiado ao preço de R$ 4,00 o quilo teria um selo do governo federal para deixar claro quem seria o autor da benesse. É preciso um esforço monumental para pensar que se tratava apenas de uma ação humanitária, sem qualquer interesse eleitoral. Os mais cínicos, por outro lado, devem ter pensado que a intenção oculta era vender os pacotes com a imagem do casal Lula-Janja na estampa, mas talvez aí teria sido um pouco demais. Apesar de que, se não houvesse os limites institucionais, essa situação de realismo mágico latino-americano não fosse inconcebível. Fica a ideia para quem ainda é autor nesse movimento literário, com fortes raízes na atuação de nossos dirigentes reais. Aí, a Folha de São Paulo também, né, falou sobre os 2 gols contras, com outros termos. Governo girou em falso nos casos do arroz e da desoneração. Girou em falso. Não foi um giro em falso. Cara, não foi um giro em falso. Não foi um giro em falso. Essa questão da MP, da desoneração, gente, o prejuízo que Lula causou, vocês vão entender. Vocês vão entender em números. A decisão de anular a compra do Arrozgate manteve o fantasma dos preços, criou 2 encrencas que o governo não tinha. O primeiro é o desgaste de um episódio que transita entre incompetência, improviso e suspeita de jogo sujo. O segundo é a dívida que Lula contraiu ao prometer que mandaria arroz barato para as prateleiras. E não vai entregar nenhuma. O Lula conseguiu transformar algo que era para ser bom em um problema que vai gerar desgaste na imagem dele.
Eu tô querendo ver as pesquisas. Por mais que eu não... Como é que a gente sabe como é? Eu quero ver as pesquisas. Quero ver o que é que vai comentar aí. Após esse vendaval aí. Pesquisa aí do meio de julho. Ou pelo menos no final do mês de junho. Ver como é que vai ser. Ver como é que vai ter a próxima, né? A pancada que o governo levou no caso da desoneração, por sua vez, pode até ser debitada na conta do lobby pesado da indústria e do agronegócio. Mas o time de Lula deveria ter entrado em campo conhecendo o fôlego dos adversários. A derrubada do veto das saidinhas havia sido amarga, mas o governo absorveu a derrota com o argumento de que sua prioridade era a pauta econômica. Os dois golpes sofridos nesta terça sugerem que o Congresso Conservador não é o único problema de Lula. Setores variados da economia estão rompendo publicamente com o governo Lula. É o famoso desembarque. A lição do episódio, aqui o William Vac está comentando principalmente sobre a questão da desoneração, a questão do PIS/COFINS. A lição do episódio é muito mais grave para o governo. Pior do que não ter a capacidade política e nem saber lidar com esses direitos adquiridos, como desoneração de folha de pagamentos, por exemplo, Lula 3 inverteu expectativas que já não eram das mais entusiasmadas em relação à condução da política econômica, em particular, e dos rumos do país em geral. Qual a resposta ou plano que Lula 3 tem para lidar com esse monumental desafio político e econômico? Ano passado, eu falava, vai chegar o momento que a imprensa vai começar a discutir Brasil. Discutir o projeto. Projeto Brasil. E eu falava, a gente pode não ter um, gente, mas a gente tem que pelo menos fomentar esse debate. Para quando começar a surgir e alguém olhar assim no debate e falar, pô, só quem está discutindo sobre isso é a turma da direita. Chegamos nesse momento já. Aqui é mais uma de algumas notas que já saíram nesse sentido. A ficha começou a cair, né? O Lula não tem projeto. É um governo sem rumo. Um governo sem direção. Qual capacidade política demonstrou até aqui de lidar com a compreensão das despesas discricionárias que o impedira de governar? Nenhuma. Qual esforço exibe além de aumentar, como puder, a receita como forma de bancar a expansão de gastos públicos? O que o Lula está fazendo, sabe, para reduzir o custo? Nada! O padrão que se verifica nas ações políticas é o de improvisação subordinada à necessidade de garantir a popularidade do presidente. O círculo dirigente mais próximo confessa sua incompetência, quando admite que não soube averiguar a temperatura antes de provocar um desastre político com a devolução da referida MP. A tal unanimidade de setores da economia talvez não seja um definitivo divisor de águas em termos de apoio repúdio político ao governo e consequente busca de alternativas. Gostei dessa parte. Mas é preocupante para Lula 3, quando considerado o grau de resistência social que o governo não está sendo capaz de superar. Em política, expectativas frustradas são o mesmo que confiança traída. Gostei desse questionamento, né? O William Vac falou, rapaz, não sei se já está no ponto que o desembarque é definitivo e que o empresariado vai começar já a olhar um próximo candidato para 2026. Mas o governo Lula chegou ao fim, né? Chegou ao fim. Aí vamos ver aqui, né? Análise da Globo. Você vê que realmente o governo chegou ao fim. Quando a Globo chama Lula de baderneiro. Chegou o dia. Não é um equívoco, é uma avacalhação. Como assim mudar regras tributárias com medida provisória de validade imediata? Nenhum país sério faz isso. O Lula foi eleito prometendo estabilidade e previsibilidade econômicas. Não há previsibilidade nenhuma. É a baderna jurídica. Hoje vale uma regra. Amanhã, pela canetada do presidente, vale outra regra tributária. É coisa de república bananeira. A discussão sobre subsídios ao empresariado é uma discussão muito importante aqui no Brasil.
tem uma quantidade imensa de subsídios, mas medida provisória de validade imediata que muda a situação tributária. O Haddad está brincando com esse negócio. É gozação. É só isso. É muito absurdo isso. É muito absurdo. Porque para e pensa o seguinte. Sem querer jogar pedra no Lula mais do que o povo já joga. Gente, pensa se você tem uma empresa. Chegou ali no final do ano, ou em algum momento do ano, tem aquela reunião, né? Conselho e tudo mais. Ou o dono formula as coisas na cabeça dele. Tem os números da empresa, né? O quanto tá ganhando, quanto tá vendendo, tem uma média, tem uma prospecção. E aí você começa a tomar decisões. Eu vou contratar X pessoas, eu vou investir aqui, eu não vou investir, esse ano eu vou segurar, esse ano eu vou fazer isso. Você faz com base em determinadas regras. Do dia pra noite, surgiu um novo custo. Assim, do dia pra noite. Do dia pra noite. No AMP. E isso porque o governo Lula aprovou a reforma tributária. E aí a reforma tributária, hein? E a reforma tributária, hein? Vai pra que lado? Que até agora não foi regulamentada. Eita, acho que se depender de Lula, se prepara, viu? Se prepara que vocês vão ver a reforma tributária. Mas como os liberais falavam lá no Twitter, pelo menos agora nós vamos saber quanto estamos pagando de imposto. Então, parabéns a todo mundo que aprovou a reforma tributária. Se prepara que o bicho tá vindo. Em poucas palavras, aí sim você vai entender o problema do que o Lula fez. E não é uma brincadeira qualquer. Não é só que o empresário vai ter que pagar mais. Uma surpreendente mudança fiscal no Brasil, o maior exportador mundial de soja, está levando os compradores do país vermelho a abancanhar o fornecimento dos Estados Unidos. Foram mais de 200 mil toneladas que já foram compradas. Será que essa turma vai voltar a comprar do Brasil? Ou será que o Brasil já perdeu esse mercado? Quanto é que está o preço da tonelada? Será que o Brasil ainda vai ver esse dinheiro em algum momento? Parabéns aí pro Lula, né? Olha o que o Lula conseguiu fazer. Aí relembra quando falava de Bolsonaro, pária internacional, isso, aquilo, outro, bababá, pipipi. Aí, se a turma do PL tem, né, filmmaker, né, movie maker, sei lá, o cara especializado em vídeo, etc, tudo mais, o cara já pega uma notícia dessa, depois de pegar ali o final do governo Bolsonaro, Tereza Cristina, na época, ela tinha anunciado que durante a gestão, o Brasil alcançou novos mercados, né? Para você conseguir inserir o produto brasileiro e mostrar, o governo Bolsonaro insere o Brasil em outros mercados. Consegue mais locais para a gente vender os nossos produtos. O governo Lula fecha a porta do Brasil. Quem é que sai ganhando? O Biden. Eu já terminava, foi filme profissional, né? Pele, aquelas navegação. Lula, né, vassalo do Biden, lambendo a bota do Biden, para ficar logo maluco. O imperialismo venceu, né? É o que tá acontecendo. Olha aí o resultado da imprevisibilidade do Lula. Não, porque vai ter segurança jurídica, etc. Aí vem um adjetivo ruim, acabar de ser processado. Aí vem grandes players do mercado como o Stuberger do Fundo Verde. No 2022 estava, não, porque Lula é isso, que Lula é aquilo outro, porque os investidores veem no Lula um cara, né, que vai trazer confiança para voltar a investir no Brasil. Parabéns, Stuberger. A gente vai falar dele ainda hoje. Agora ele tá aí, igual, E, se já tá ruim isso daí, tá pior ainda, porque o Nery Geller, com todos os seus problemas, era um cara que ainda tinha algum tipo de trânsito dentro do agronegócio. De secretário dificulta apoio do governo com a bancada ruralista. E para ficar ainda pior, o presidente do CNE disse que se recusa a falar com Lula. Aí eu te pergunto, ele tá errado? Ele tá reclamando sobre a questão do PIS/COFINS. Vendo aí o que aconteceu. O mercado internacional fechando a porta pro Brasil porque não confia no Brasil. Graças ao Lula.
Parabéns, Lula. Você odeia o Brasil, cara. O Lula odeia o Brasil. Não tem outra forma de falar. Odeia o Brasil. Por outro lado, empresário que criticou o governo doou 2 milhões ao PT e deu mimo a Lula. Rubens Ometo. Olha ele. Autor de duras críticas ao governo Lula no fim de semana, o empresário Rubens Ometo, dono da Cosan, figura entre os principais doadores individuais do PT. Em 2022, ano que Lula se elegeu presidente, o Ometo foi o maior doador do partido, 1 milhãozinho. Ele doou o mesmo valor em 2023, primeiro ano do governo Lula, 2 milhãozinho. Além das doações robustas ao partido de Lula, o empresário sempre atuou para manter uma relação próxima e amistosa diretamente com o atual presidente da República. Em 2022, conforme revelou Metrópolis, Rubens Ometo enviou um mimo a Lula. O cartão com a dedicatória foi achado pela reportagem junto a garrafas de vinhos de luxo próximo à casa do ex-presidente de São Paulo. O que esse Rubens Ometo anda mandando pra casa do Lula, né? Aí é a turma que quis colocar o Lula no poder. Vamos entender por que alguns empresários no Brasil doam dinheiro pro PT e gostam do Lula. Ometo não resiste. Rubens Ometo voltou a pressionar acionistas da Vale para influenciar na sucessão do CEO Eduardo Bartolomeu. Nas conversas, o Rubão defendeu 2 nomes. O primeiro, o ex-presidente da Cosan, a empresa dele, Luiz Henrique Guimarães. Deve ser seu braço direito. E Gustavo Pimenta, atual CFO da mineradora. Alguns acionistas ficaram surpresos e incomodados com a retomada do nome de Luiz Henrique Guimarães. Eles avaliam que o aliado de Ometo teria um claro conflito de interesse em se assumisse o cargo de negócios entre o empresário e a própria Vale. Entendia-se demais que o nome de Guimarães não seria mais apresentado. Nas novas negociações, Guimarães seria a principal opção de Ometo. Caso não seja possível emplacá-lo, o plano B é Gustavo Pimenta. As movimentações de Ometo chamaram a atenção de integrantes do conselho da empresa. Afinal, uma empresa internacional foi contratada para assessorar na escolha do novo presidente da mineradora. A contratação da empresa pôs fim a uma batalha que dominou a Vale no primeiro trimestre deste ano. Ao concordar com a escolha técnica, em tese ancorada em boa governança corporativa, Ometo, Lula, o governo, que o Lula queria botar o Guido Mantega, e os demais acionistas selavam a trégua. As articulações recentes de Ometo e seus aliados ameaçam romper essa concórdia frágil. Os acionistas desejam alguém com capacidade de conversar bem com Brasília e com os estados onde a Vale atua. É isso que, segundo eles, sempre faltou a Bartolomeu. Os nomes de Ometo, na visão deles, não têm essa capacidade de interlocução. As críticas públicas recentes do empresário ao governo Lula devem dificultar seus planos na Vale, segundo uma fonte que ocupa a cadeira no Conselho de Administração da mineradora. A declaração não caiu bem no Palácio do Planalto, que ele falou, no Grupo Esfera. Os conselheiros da Vale já se preparam para a nova crise por da sucessão de Bartolomeu. Dessa vez, porém, Ometo parece ter menos força para fazer valer suas vontades, o que não significa que não tenha tamanho para causar estragos na mineradora, caso opte pela batalha contra o governo e os fundos que têm assento no Conselho da Vale. Esses são os empresários que apoiaram o Lula. Entendeu? Esse aqui também, o que apoiou o Lula. Fez rodadinha internacional, vai ter grandes aportes, vai voltar a investir no Brasil. Aí tá ali, Fundo Verde. Fiscal se mantém refém de um executivo que não quer parar de gastar. A alocação em Bolsa Brasileira foi reduzida a 7,5% em maio com piora de cenário. Ah, é? Você mandou votar no Lula porque o dinheiro ia entrar. E você tá tirando seu dinheiro? Ah, não brinca. Essa é a turma que mandou votar no Lula. É o mercado. O mercado. Na boa, eu espero que a direita, em 2026, um dos critérios do candidato, primeiro ser conservador à direita, colocar a família em primeiro lugar, Deus, a pátria. Mas, além disso, que seja um candidato odiado pelo mercado. Mas odiado. Que o mercado não queira ver nem pintado, sei lá, de dólar. Nem pintado de ouro que o mercado engula. Esse é o mercado.
Esse é o grande mercado. A Rafaela Vitória também é do mercado. Tem uma certificação grande aí com o pessoal. Não sei nem que porcaria é essa, mas enfim. Ela compartilha o valor econômico. Ruído do fiscal deve acelerar medidas pelo lado das despesas. Aí diz, além do ruído, as despesas saltaram de 17,9% para 19% do PIB em 2 anos. Crescimento real de 6% ao ano. Sem correção de rumo, devemos ter déficit de 85 bilhões em 2024, mais 100 bilhões em 2025. Isso porque o Lula prometeu para esse ano 0. No ano que vem, era crescimento de meio. Já estamos falando de déficit de 100. Difícil a inflação convergir para 3% nesse cenário de expansão fiscal. Imagina como é que tá o clima pro Lula, né? E falando dela, tá ali, ó. Inflação acelera. Em maio, e taxa atualizada atinge 3,93. 3% já tá meio longe, né? Tá perto de 4%. Acelera, Lula. Acelera. Acelera. Aí, Raquel Landim. Ó, Raquel, tá lhe faltando profissionalismo. Compre um microfone decente. Essa aqui é o típico cenário que a gente vê na política. O cara aposta alto, fala grosso, acha que vai conquistar algo, termina com burros na água. Raquel Landim começou a arrepiar. Lula, 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 pai, eu te amo, pai, eu te amo, pai, eu te amo, pai, eu te amo. Saiu da CNN e foi parar na UOL. Nem um microfone decente ela tem. Que vergonha, viu, Raquel? Compra um microfone decente. Falando cheio de eco, um monte de coisa. Minha Nossa Senhora. Mas tá ela dizendo que o Haddad não cai por medo de Mercadante ser o substituto. É tipo aquele caso, né? A pessoa tá assim, nossa. A pessoa não suporta o parceiro, mas tem medo de ficar sozinho por resto dos dias. Boa sorte aí, viu? Boa sorte aí. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte pro mercado. Dólar tem quarta alta seguida, fecha 5,40 após declarações de Lula e decisão do Fed. E Bovespa cai. Ao passo que a dívida pública elevada afasta o Brasil de juros baixos e aproxima a crise de grandes proporções. Crise de grandes proporções. Quem diz isso? Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda. Aí, isso aqui foi do dia 10. Isso aqui não foi em relação a ontem, não. Mas só pra você ver como são as coisas, né? Quem tá do lado do Lula? Miriam Leitão. Alta do dólar reflete juros americanos, avanço da direita na Europa e incertezas brasileiras. Gente, olha só. Dia 10 foi segunda-feira. A eleição foi no domingo. Tem a ver uma coisa com a outra, pô. Fala não. A Miriam Leitão é sensacional, né? O dólar no Brasil subiu porque a direita venceu na Europa. Aí você vê também, né? Quem tá apoiando o governo Lula. André Esteves, do BTG, vê inflação baixa e estabilidade para investidores no Brasil. Mais cedo, no mesmo evento, Lula afirmou que o país caminha para voltar a ser a 8ª economia do mundo. Confia no André Esteves. Confia, gente. Confia no André Esteves. Confia no André Esteves. A inflação tá baixa, né? E o Brasil tá muito estável para investidores. Mas enfim, esse foi o factual de ontem, né? O factual, o que tá acontecendo, etc. Confusão. Aí vieram as análises. E aí que vem realmente o chororô. Daniela Lima brilhando. Esse aqui é um marco na carreira. É um marco na carreira da Daniela Lima. Ela começou falando do Dirceu, toda empolgada. Aí eu acho que eu passo por isso. É quando você começa a falar e você começa a ouvir sua própria voz e sua consciência começa a falar. Tu tá falando besteira, tá falando besteira, tá falando besteira. Aí tu começa a... Ainda não, olha só. Não, isso aqui, aquilo outro. Meu Deus. É isso aqui. Escuta isso aqui.
Vamos voltar aqui, né? Puxar na memória o Lula 1. Foi o que me fez esse parlamentar bastante experiente. Olha o que tinha no entorno do Lula. José Dirceu, que, bom, aí esquece, coloca de lado as condenações, vamos olhar para este cara que é um formulador político ouvido até hoje, tá? Faça o juízo que você quiser, vamos tratar aqui as coisas, cada um no seu quadrado, né? Aqui, ó, julgamentos e tal, e etc. Tá gaguejando. Articulação política, foi o cara que fez o Lula em 2003 presidente, ministro da Casa Civil, era todo o senhor poderoso. Era José Dirceu, Antônio Palocci, Guxiquem, pessoas que o Lula ouvia. Hoje, cada ministério é uma ilha, cheio de projetos pessoais. Um governo frágil, cercado por conflitos que a gente já não consegue mais, Valdo Cruz, esconder. Vamos ver esse final de novo. Conflitos que a gente já não consegue mais, Valdo Cruz, esconder. Cercado de conflitos que a gente, Valdo Cruz, não consegue mais esconder. Daniela! Daniela! É mesmo! Não dá mais pra esconder, né? Ai, e ela fala com o telefone na mão, né? Lendo o que tá recebendo. Imagine se fosse sem ler. E é uma crítica que tá em diversos portais. Todo mundo comentando sobre isso, né? E o engraçado é que é aquela crítica indireta, né? Fala, falta o Lula quem faça isso, tá? Então você tem que olhar, quem que tá lá que não faz? Quem tá lá e que não faz é a Janja. Então vocês estão criticando. Fala o nome dela. Não pode, né? Não pode. Velha guarda do PT está preocupada, quer ser ouvida por Lula. É a mesma crítica, ó. Quando conquistou pela primeira vez a presidência, isso aqui foi da Daniela. Lula convocou, né, só os profissionais. A turma que estava no PT desde a fundação. Dirceu, Guxiquem, Dulce, Gilberto Carvalho. Eram casos experientes, considerados profissionais da política até pelos oposicionistas. Por circunstâncias diversas, a velha guarda do PT ficou de fora da equipe do terceiro mandato, na qual quase não há assessores e ministros com intimidade e coragem para contestar o Lula, falar as verdades que ele não quer ouvir. Essa nova configuração, segundo os próprios petistas, contribui para a falta de coordenação dentro da administração, os tropeços verbais cometidos pelo mandatário e, principalmente, a dificuldade do governo de corrigir rumos, ou de convencer o eleitorado de que há um rumo claro a ser seguido. Aí tá Levac. Governo Lula 3 instala rotina de crises semanais. Virou rotina, crise, toda semana agora. Pra dizer que sou eu que tô falando, ó. A própria imprensa agora. Não sou eu que quero empolgar você. O que é que eu posso fazer? É o Lula. Vou adiantar que ainda tem mais coisa no vídeo. Eu mando esse vídeo lá, vocês escutam por vocês mesmos. Aí a Vera Magalhães, na mesma linha do William Vac, o semestre perdido de Lula. Não há nada a apontar de positivo na ação do governo no Congresso e em sua comunicação com a sociedade. Tem nada de positivo. Mês em junho, acabou o semestre, tem nada, Vera. Mas nossa! Há semanas vem escrevendo sobre a falta de iniciativa política do governo, mas a cada crise autoimposta fica a imagem de que Lula está no mar revolto e atingido por uma nova onda antes mesmo de se recuperar de um caldo. Vera Magalhães usando analogias de surfista. Análise. Lula vê atrapalhadas em série de ministros e inferno astral que ofusca conquistas sociais. Em 2016, é uma matéria longa análise, mas eu acho que esse parágrafo resume. Em 2016, Dilma tentou nomear Lula ministro da Casa Civil para estancar a crise política. Hoje, nem ele tem aparado as arestas. Um senador governista lembrou ontem que Lula era considerado como encantador de serpentes. Agora, ele parece o encantado. Encantador virou encantado. Por quem, né? Quem foi que encantou o Lula? Imagina! Governo Lula 3. Primeira parte. Fim. Tumulto com Haddad. Déficit. Juros. Dólar.
Congresso, etc. E antiga. Também uma análise longa. Ele sai por pedaços, fala da economia, fala do Congresso, da direita, oposição, o que o Lula errou na mão com a frente ampla. E aí esse parágrafo resume a situação atual do Lula. Isolou-se social, politicamente, perdeu a boa vontade inicial, prendeu-se em uma armadilha de déficit e juros altos, não tinha planos para as mazelas permanentes do país. Um governo sem rumo. Aí, se tá ruim para o centro e a frente ampla, nos últimos dias, vemos observando a questão das greves. O Lula não atacou os grevistas? O Lula não atacou os grevistas? Os professores? Os reitores? Sindicalistas? Ele conseguiu essa proeza. Não há muita razão para essa greve estar durando tanto tempo que está durando. Aqui foi uma das falas, ele falou muito mais. Só coloquei aqui para ilustrar. Se você vai no Twitter e você procura a quantidade de gente que está reclamando, gente de esquerda que está reclamando, não está no gibi. A militância do Lula, que pintou aí no Estadão, né, o gabinete da ousadia, está assim, destruindo a esquerda, atacando todo mundo, falando que é greve golpista, que é todo mundo golpista, que não fez nada, era Bolsonaro, nada tem, bababá, agora é o Lula, é um novo golpe de Estado. Eu tô vendo na hora do Rui Costa Pimenta do PCO falar que é a CIA que fez essa greve. E o golpe está vindo pelas mãos da CIA. O clima tá horrível pro Lula. Horrível pro Lula. E aí eu me pergunto, quem foi que inventou que a esquerda não briga em público? Mas quem foi esse miserável que inventou essa narrativa e a direita comprou? Porque a turma tá brigando, mas assim, adoidado. É um tentando justificar o outro. Por que não pode reclamar do Lula? Aí tem greve na educação, tem greve no IBAMA, tem greve... Operação padrão na Receita aí, na Banco Central. A polícia tá incomodada, teve briga. Funcionários do IMET anunciam greve por falta de orçamento. Aí quando você vai para os aliados históricos, fundador do MST diz que Lula 3 não fez nada pela reforma agrária. Faz o L. Stedley. Stedley que disse isso. E nós queremos defendê-lo frente aos seus inimigos. Agora o governo como um todo está aqui na nossa expectativa da classe trabalhadora em geral. E realmente gente. O governo está numa crise sem precedentes. O que mantém Lula de pé é a Rede Globo. Só tem a Rede Globo. Só tem a Globo. Espero que quando Lula caia, a Globo caia junto. Tirar a concessão da Globo. A Globo é inimiga do Brasil. Mas vamos lá. Vai dar tempo de comentar um dos três. Eu vou comentar o que está na sequência. Para pegar o timing das coisas, porque teve umas que rolaram ontem. Eu vou começar pela ordem cronológica. Eu acho que vocês iam ficar menos refratários se eu começasse do fim pro começo. Eu até já falo. Pablo Marçal foi na casa do Dória. Ele mesmo postou a foto. Ele e o Dória, juntos, misturados. A gente vai chegar lá. Mas, começar aqui pelo dia 10, que ele foi no Braddock, foi entrevistado pelo Salles e pelo Constantino. O galera perguntou, irmão, de esquerda e direita, de que lado? Ele vem com aquele papo dele de governismo, etc. Ficou ensaboando. Quem quiser dar uma olhada na entrevista completa, aqui foi só um recorte que eu peguei, que o Salles deu no meio dele. Assim como você me deu essa dica, eu encerro a minha participação aqui. Uma pena não ter falado do único assunto que eu queria falar. Peraí, eu dei play no errado. É esse aqui, ó. O Nunes é de direita, Salles? O Nunes é de direita? O Nunes é da máquina. Ele é uma pessoa que a vida inteira foi vereador, foi da máquina. Ele não é nem direita nem de esquerda. Ele tem exatamente o diagnóstico que você tem, que não é nem a direita nem a esquerda que vão solucionar o problema. E aí a gente tem o Nunes é... Pablo Marçal não queria se definir de um lado nem de outro. Aí jogou o Nunes, achando que o Salles ia passar pano pro Nunes. Só falou, irmão, o Nunes é da máquina. O mesmo diagnóstico de você, que aí não é nem esquerda nem direita, papá. Na entrevista ele ainda falou em um momento que ele não é anti-Boulos, que ele não é anti-ninguém, porque isso só dá engajamento pra outra pessoa, etc, tudo mais.
Aí, em outra oportunidade, Constantino fez uma pergunta bem direta pra ele. E assim, cara, acho que ele não entendo porque seria difícil ele dar uma resposta clara. Constantino perguntou, irmão, se tu fosse prefeito, questão do passaporte, que é uma coisa que muita gente se pega, o que tu teria feito? O que tu teria feito? Na época do Fica em Casa? Eu iria ponderar sempre, eu não ia seguir linha de político. Político não é especialista em questões sanitárias. Eu ia chamar especialistas do mundo inteiro. Eu não vou falar quem fez certo, quem fez errado, mas eu sei o seguinte, quem pensa só de um lado, essa pessoa ela tem problema, porque ela vai comprar só o ônus e vai esquecer, ou ela vai comprar só o bônus e vai esquecer o ônus, ou ao contrário também é verdadeiro. Então, assim, não tem como político tomar decisão sem especialista. Tem que ouvir especialista. Eu sou a favor disso. Todos os especialistas do mundo, pelo menos os aceitos pela imprensa, defenderam o Fica em Casa, defenderam o passaporte. Eu não vou falar quem estava certo e quem estava errado. Mas como assim, cara? Tu não é o brabo! Tu não é o brabo, Marçal! Aí chamou o Constantino de extremista. Assim como você me deu essa dica, encerra minha participação aqui. Uma pena não ter falado do único assunto que eu queria falar, que era de São Paulo. Que seja menos extremista. Não é para brigar nem nada, mas um cara com o seu nível de inteligência, eu acho que a gente ganha muito na política, dosando um pouco mais as palavras. Deixa o Constantino falar loucuras aí, brigar e arrasar com todo mundo. Você no perfil de um cargo político, não estou contra você não, Constantino, é porque eu acho que é seu microfone na mão. Um político, o Brasil está cansado de gente que bate muito doído. Eu sei o que você passa, você foi ministro. De verdade. Quer que o Salles seja menos extremista, mais comedido, né? Deixa pro Constantino, né? Que tem um microfone. O povo tá cansado de quem é assim. Ai. E o errado sou eu, né? Eita, mas calma que piora. Ó, falei desde o início. Pablo Marçal, MBL, a mesma coisa. Terminou a entrevista. Esse Junito é da cúpula do MBL. Da cúpula do MBL, tá lá. Faz a parte do ADM do MBL. Constantino e Salles, a mando de Kim Paim, tentaram enquadrar Pablo Marçal para estancar a popularidade do coach com o público bolsonarista e o resultado foi avassalador. Marçal tratorou as duas amebas e saiu fortalecido. Carlos Bolsonaro está inconsolável neste momento. Tá vendo qual é o MBL? O MBL sai em defesa do Pablo Marçal. Que coincidência, né? Mas que coincidência! Aí o Pablo Marçal, dia 10, concedeu entrevista para Veja. Para Adriana Ferraz. Olha a manchete. Vou vencer a eleição com ou sem Bolsonaro, diz o coach. Aí ele fez uma jogadinha safadinha, viu, Marçal? A jornalista perguntou pro Marçal: alguma chance do ex-presidente Jair Bolsonaro lhe apoiar? Aí o que ele disse: Bolsonaro é um selvagem político, dificilmente ele será domesticado pelo MDB que faz parte do governo Lula. Então, peraí. Se Bolsonaro não apoiar o Marçal, significa que ele foi domesticado? Essa é a palavra? Esse é o termo? Tá parecendo que ele tá querendo dar uma encurralada em Bolsonaro, né? Tá querendo constranger o cara, né, Marçal? Constranger o cara com aquela entrevista, botando palavras que o Bolsonaro teve que responder. O Bolsonaro entrou em contato com o Estadão, porque falou, não, o Bolsonaro vai me apoiar. Ele tá forçando um constrangimento público. E, poxa, eu estive com ele em 2022, doei dinheiro pra campanha, sonho que ele tem um pouco de afinidade. Mas vou vencer a eleição de qualquer jeito, com ou sem Bolsonaro. Eu gosto de assim, o bicho é cabra-homem. Nessas horas, ele não tem papas na língua. Mas na hora de falar quem tava certo, quem tava errado no Fica em Casa, é um covarde. A conversa de pé de ouvido de Sérgio Moro e Pablo Marçal. Aí, o Biel, que a gente mostrou aquele, o Biel é fake news! É fake news! Essa imprensa está usando os mesmos métodos da esquerda. Vou até adiantar e mostrar a foto, Biel. Calma, Biel! Ó o Biel! Olha ali! Olha como... calma, Biel!
Segundo apurou a coluna, o influenciador relatou a Moro que tem feito uma ofensiva em busca do apoio do União Brasil. Do Kim Kataguiri, né, da MBL. Na semana passada, Marçal se reuniu em Brasília com caciques do partido. Na conversa, o influenciador propôs que a legenda indicasse o vice da sua chapa. MBL de vice. Por que não, né? Olha aí. Aí, antes que o Biel fale que é fake news, que ele se encontrou com Dória, o próprio Pablo Marçal, na sua conta oficial, tá ali, ó. Essa linda foto. Como é que o Dória pinta a madeira da própria casa de preto? Nossa, um negócio assim tão frio, sabe? Nossa. Chega a me dar tristeza de olhar pra casa do Dória. Nossa senhora. Mas enfim. Na sua visão, onde ele errou? Eu não entendi, Marçal. Eu não entendi. Quem errou? Você ou o Dória? É a pergunta sobre quem, eu não sei. Agora a entrevista não. As informações que a Malu Gaspar trouxe desse encontro são bem interessantes. Ela fala o seguinte, ó. Os dois conversaram durante 2 horas na última sexta à noite, na casa de Dória. Em um encontro do qual também participaram o presidente do PRTB, o Leonardo Avalanche, e o marqueteiro de Marçal, o Tássio Renan. De acordo com o relato que ambos fizeram a interlocutores, o influencer queria dicas para repetir o desempenho de Dória na eleição de 2016, quando então o candidato do PSDB saiu de 3% nas pesquisas para a vitória sobre o Haddad já no primeiro turno. Mas os conselhos que o Pablo Marçal ouviu do Dória não foram muito animadores para ele. Depois de fazer um relato sobre como venceu as prévias do partido e buscou apoio entre lideranças na periferia, Dória ligou um modo sincerão. Disse a Marçal que ele ainda é jovem, tem apenas 36 anos, deveria tentar ser a vice do Ricardo Nunes ao invés de insistir na candidatura e dividir a direita. O Dória está preocupado com dividir a direita. Não tem condição, velho. O Brasil não cansa de me surpreender. Se acelerar demais nessa campanha, você vai dividir a direita e acabar favorecendo o Guilherme Boulos, disse o Dória. Vai colocar em risco não só a campanha do Ricardo, mas a democracia em São Paulo. Dória ainda argumentou que a eleição para a prefeitura paulistana costuma ter impacto nacional, que o movimento de Marçal pode ser copiado por outros influenciadores Brasil afora, que poderia provocar estragos para o direito de todo o Brasil. A parte interessante está aqui, ó. Para o ex-governador e empresário, como vice de Nunes, o coach estaria em uma posição privilegiada para disputar a prefeitura daqui a 4 anos. Pela estratégia sugerida por Dória, Marçal poderia convencer Bolsonaro e seus aliados a indicá-lo para a vaga de vice e trabalhar para se tornar viável daqui a 4 anos, sem causar dano à direita. Não deixa de ser irônico, Dória sugeriu uma aproximação com Bolsonaro, de quem se tornou um dos mais ferrenhos adversários quando estava no governo de São Paulo, principalmente em relação ao Fica em Casa. Dória, porém, parece ter aprendido com a própria experiência, ao sugerir ao coach uma tática que ele mesmo não adotou quando pré-candidato, a de preferir dar a vez a outro companheiro de partido ao invés de dividir o próprio campo político. E o que eu acho interessante aqui não é dividir direita nem nada, procura ser o vice. O que eu acho interessante é o Dória reconhecer onde estão os votos, né? Vai atrás de Bolsonaro ali que tu resolve tua vida. Vai atrás de Bolsonaro, procura agradar. Enquanto o Marçal bate no peito e fala, eu vou vencer com ou sem Bolsonaro, o Dória tá falando, irmão, tu quer ouvir o conselho do que deu errado? Se acalma, cara. Para de cantar de galo. Falo o que eu já falei várias vezes, gente. Pra mim, em São Paulo, nenhum candidato presta. Graças a Deus que eu não moro em São Paulo. Pra mim, todos têm problema. Ricardo Nunes, como o Salles falou, da máquina. A vida toda. E vai continuar sendo. A vida toda. Foi o cara do passaporte, lá o vídeo lá que se orgulha de ter demitido o pessoal. Pablo Marçal, esse é o Dória. É outro Dória também. Não muda nada. Kataguiri do MBL. Só isso é suficiente pra falar mais nada. Mas é a turminha da Inquisição. Turminha do... que se uniu com o PT para derrubar Bolsonaro. Turminha da turminha do Ayan. Marina Helena, lá do Novo. Crédito de carbono. Toda a agenda globalista dos liberais. Toda. Né?
Bolsonaro corrupto, aquela história também. Aí quem mais você tem? Tabata. Não, nem precisa comentar. E o Boulos, né? Pelo amor de Deus. A única coisa que eu falo pra vocês é não olhem pra nenhum desses candidatos como se ele fosse o salvador. Ó, o que vai fazer, vai acontecer. Escolha o cara que você olha assim, não. No contexto aqui que tem, levando em consideração a capacidade de fazer. Pô, o Marçal tem empresa, um cara empresário, votar nele, beleza, vote nele por essa forma. Apoie, né, nesse intuito. Não abrace a rede social, que não pode criticar o Marçal. Se criticar o Marçal, automaticamente você tá fazendo campanha pro Ricardo Nunes. Mas por que não pode ser então a favor da Marina Helena? Não pode ser do Kataguiri, da Tabata Amaral, do Boulos? Pera aí, pô. Pera aí. Estão querendo pegar um cara que há um mês atrás era conhecido por mentir, o mentiroso da internet, e agora virou o mito que vai fazer acontecer. Ele pode fazer muita coisa. Espero que ele, se ele entrar pra política, que ele tenha um sucesso tem na sua carreira de coach, ganhando muito dinheiro. Espero. Né? Todo mundo quer ver o pai andar pra frente. Agora, até o momento, as red flags, né? Os alertas do Marçal são bem curiosos. E ainda falando sobre a força de Bolsonaro, saiu nota sobre a Bela Megali. O novo encontro de Arthur Lira e Bolsonaro. Lira e Bolsonaro tiveram um novo encontro na semana passada. Segundo aliados de Bolsonaro, a eleição interna da Câmara foi um dos temas do encontro, mas não o único. Engraçado, né? Quem vota são os deputados, o dono do partido é o Valdemar, o líder é o Altineu, mas na hora de sentar e debater, o Lira vai procurar Bolsonaro. Integrantes do PL relataram que a conversa girou em torno dos assuntos analisados pela casa e de um balanço do cenário político atual. Que o Lira tá percebendo que o time do Lula tá cansado. Procurado, Lira não respondeu aos contatos da coluna. Integrantes da cúpula do PL afirmam que a tendência é apoiar o nome sugerido por Lira. Responderam que só baterão o martelo depois que o escolhido se comprometer com a carta que será apresentada pela legenda. O documento trará uma série de compromissos com as pautas conservadoras. A agenda entre Lira e Bolsonaro também se deu em meio ao avanço do projeto que proíbe delação premiada de presos. Quem pensa aí tá empolvorosa, né? Ai, porque pode favorecer Bolsonaro e é a questão da delação do Cid, PPP, pipipi. Deixa eu só ver se eu botei aqui. Comentei isso daqui. Eu tá aqui no vídeo em algum lugar. Aconteceu. É porque eu queria trazer até o comentário do Josias também. Queria trazer com calma. Mas eu trago amanhã com calma, mas só pra encerrar o vídeo de hoje. Porque a gente falou de momento político, tá falando da crise do Lula. Uma decisão. Uma das 3 condenações aí que o Bolsonaro tinha foi revista. Ministro Raul Araújo, que foi o que votou, né? Vem sendo sempre um voto que a direita vem gostando da forma como ele vota no TSE. O Raul Araújo ele derrubou a decisão do Benedito. Aí a gente bota esse vídeo e fala, pô, não é querendo colocar esperança no coração de ninguém, mas o próprio Josias do UOL, aquele carequinha, ele falou o seguinte, ó, Bolsonaro segue inelegível. É uma condenação de tantas outras. Mas não dá pra negar que estamos em outros tempos. Significa que Bolsonaro vai ser candidato? Até o momento, não. Mas significa que estamos em outros tempos. Então, observar. E aqui só para comentar com vocês, porque assim, agora eu vou me perguntar, né? O que mais falta? O que mais falta? O governo americano informa que a última vez que Felipe Martins esteve em solo americano foi em 18 de setembro de 2022. Ou seja, Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos com Bolsonaro. Então, as pessoas estão se questionando, né? Tá, ele vai ser solto agora? Felipe Martins vai ser solto agora? Será? Tá ali, ó. 18 de setembro de 2022. Segundo informa, o departamento aí de Customs and Border Protection, né? Fronteira e Alfândega, né? Dos Estados Unidos. Vamos ver aí, né? Se solta o menino. O que mais falta, né?
o que mais falta pro Felipe Martins ser solto. Até então, no Brasil, eu achava que você era inocente até que provassem que você é culpado. Mas agora você tem que provar que você é inocente, né? Vamos observar o desenrolar nos próximos dias. Tem mais coisinha pra falar nesse tópico, que envolve aí o advogado Adélio, Bolsonaro. A gente comenta amanhã, porque Lula tá demais, né? Lula tá roubando a cena aí com suas crises. Vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram. Acho que eu não fui justo com o Marçal, né? Quando eu falei com ele lá atrás. O tempo vai passando, rapaz. E o Marçal vem surpreendendo. Mas é isso. Fico por aqui. Siga o meu trabalho, quero dar um tiquinho mais. Passar no canal, tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição. E tem um Atlas brasileiro. Kimpai.com, sem BR. Depois de amanhã, dia 15, temos o Atlas de abril publicado. Todo dia 15, todo mês, todo dia 15, temos a nova edição. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!